Mas veja, a ideia aqui que eu quero trazer para vocês é que o momento de solidão e de clausura que nos traz é o encarar a vida dessa maneira. Dá para entender isso? De como o Clarice Lispector, naquele momento, na questão de GH, né? E talvez seja a própria Clarice que esteja ali, a experiência dela, né? De uma reflexão sobre aquele momento, força ela a olhar a si mesma. Né? O momento de matar, de encarar uma barata, de um momento de grande perigo, como ela coloca, né? E ela consegue fazer uma reflexão filosófica profunda, inclusive fenomenológica, por que não dizer, sobre matar a barata. Né? Então, a ideia da clausura que eu quero trazer para vocês é justamente essa, forçosamente, nós entrarmos em contato conosco mesmo. Esse é um dos pontos fundamentais, porque a clausura exige isso. Né? Porque por mais que a gente tente desviar das realidades, de como nós, a nossa condição de ser, né, ela nos força a olhar para dentro de nós mesmos e não fugir disso. Né? Então, encara, e a gente está vendo muito isso, gente. Eu acho muito legal, de todos esses movimentos que nós estamos falando, esses movimentos reais do Vidas Negras Importam, né? A questão agora das mulheres boicotando alguns perfis de homens que mostram as mulheres sendo tratadas, né, como objeto. Né? Isso tudo é uma maneira de você olhar para si mesmo e olhar a realidade. Claro, aí você vai dizer, não, mas não existia já tais movimentos? Já, mas aí você talvez nunca tivesse encarado isso de uma maneira reflexiva, da maneira que nós estamos encarando dentro da clausura. Isso desperta muito mais, tá? Eu estou fazendo essa conexão com essa realidade, mas e eu quero também trazer a atenção para os movimentos de cada um de vocês que estão assistindo agora, né? E de que será, eu tenho certeza disso, de que essa obrigatoriedade da quarentena, dos responsáveis, evidentemente, não fogem de si mesmo. E aí, para eu, se vocês quiserem participar, pode falar, o velho Montaigne, né, ele vai trazer uma reflexão interessante. Eu trouxe alguns parágrafos, mas vocês só vou ler um, tá? Para vocês entenderem. Então, Montaigne, nos ensaios dele, né, o 39, que ele fala da solidão, né, nesse ensaio da solidão, ele vai trazer justamente uma reflexão da importância da solidão, né? E aí ele fala também de estar enclausurado, né? E da necessidade disso para que você possa, para que nós possamos, por exemplo, conseguir superar a necessidade de viver em comunidade. Por quê? Porque quando a gente vive em comunidade, a gente vive não como nós mesmos, né? A gente encara barato de uma maneira diferente. A gente simplesmente vive de acordo com a forma como o outro nos quer ver. Isso se torna um abuso constante de nós mesmos. Né? Quantas vezes você não vai para uma festa na universidade, nós mesmos professores aqui, de quantas vezes a gente não veste uma persona, de que essa persona é difícil de tirar até. Né? Eu não sou nem fã desse cara, mas ele tem uma frase que é muito boa, o Lulu Santos, que ele fala assim, não leve o personagem para a cama, acabará sendo fatal. Né? E quantas vezes a gente não leva o nosso personagem para a cama? Né? Então, um certo grau de solidão, e Montaigne, no jeito estiloso, né? Até burguês, assim, uma forma escrita, né? E a forma como ele se coloca no meio das pessoas que são de alta classe, etc. Né? E ele traz exemplo dessas pessoas que escolheram a solidão como pessoas ímpares e como uma necessidade de superação. E um dos parágrafos que eu acho interessante, tem vários que ele fala sobre isso, mas eu vou destacar somente um, por causa da hora. Ele bota assim, ó, nosso mal não está dentro da alma e esta não pode fugir de si mesma. Eu vou repetir, eu errei. Nosso mal está dentro da alma e esta não pode fugir de si mesma. Né? Ele está citando aqui o Horácio. Aí ele diz assim, ó, é necessário, pois, extirpá-lo dela, e então nos concentramos em nós mesmos. Nisso consiste a verdadeira solidão. Aqui podemos gozar na cidade e na corte, mas que gozamos melhor no isolamento. Se projetarmos viver sozinho, longe de todos, façamos com que nossa satisfação só dependa de nós.
Destruamos tudo o que nos amarra aos outros. Arranjemo-nos de maneira a viver efetivamente sós. E nessa condição, sem mais preocupações. Né? É uma frase, é um parágrafozinho, é muito forte, evidentemente, que ele, de certa maneira, radicaliza, lendo os estoicos, evidentemente, aqui, né? Tem um grau do epicurismo, do estoicismo, especificamente, né? Mas ele lá à frente depois vai comentar, evidentemente, sobre a necessidade dessa condição de solidão para que, quando você se coloca à parte, e veja que ele diz que a solidão não é só viver sozinho, também está na comunidade, na corte, né, como ele diz, né, ou na comunidade. Né? Mas ele diz assim, olha, quando quer encarar a solidão, encara de frente e veja como é, certo? E a partir disso, mais à frente nesse texto ele vai falar, é uma necessidade de transformação de si mesmo para que haja uma transformação mais ampla. Porque somente na solidão você encara a si mesmo, compreende a si mesmo, e a partir disso, quando você for para viver em comunidade, em sociedade de novo, você possa viver com, aí eu vou usar uma palavra que não é dele, mas uma palavra que vem lá do Heidegger, etc., que é a ideia da autenticidade, né? Viver de forma autêntica. Então, é essa condição que eu acho interessante para fechar a nossa reflexão aqui nesse bate-papo que a gente teve hoje, né? Que a gente partiu de problemas muito específicos, tal. Eu queria voltar para nós mesmos nesse caso, né? E de que fazer o convite que há um certo tempo, desde do início da pandemia, eu sempre estou trazendo nas nossas reflexões, do encarar-se a si mesmo, de se olhar de maneira muito mais profunda, né? E isso, a solidão e a clausura, ela vai trazer. A melancolia faz parte, a ansiedade faz parte, a angústia vai fazer parte também, mas eu tenho certeza de que esse encarar da maneira como a Clarice traz, de uma maneira poética, o Montaigne também, poeticamente falando, traz a ideia da solidão e da clausura pela essa necessidade, nos encararmos de frente dessa maneira para tirar, por que não dizer, eu vou ser uma característica que não é minha, é própria, mas eu vou me colocar, porque não tirar algo de positivo nisso, né? De positivo no sentido da transformação de si mesmo, tá?